Oi, pessoal, bem-vindos de volta a mais uma mini aulinha aqui do meu estágio de docência. Eu me chamo Maria Ingrid, sou orientanda do professor Ricardo Melo, pelo programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental da UFPB. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um ensaio muito importante para o nosso estudo aqui na pavimentação, que é o famoso Índice de Suporte Califórnia, tá certo? O famoso CBR. Mas o que é que vem a ser esse ensaio? Esse ensaio do Índice de Suporte Califórnia, ele consiste basicamente em um método, tá certo? Para avaliar a resistência do solo, a penetração de um cilindro, que já é padronizado, com relação à penetração em uma brita, que também já é padrão. Ou seja, ele compara as propriedades mecânicas desse solo a uma brita padrão. É basicamente isso. Os resultados, eles são apresentados em maneira percentual, tá certo? Como, por exemplo, sei lá, um CBR ou o ISC, que é o Índice de Suporte Califórnia, de, não sei, 15%, vai significar que a resistência à penetração do solo testado é de 15% do valor da brita padronizada. É mais ou menos essa a ideia. Então, para que serve esse ensaio? Esse ensaio serve para determinar essa resistência do solo em comparação a essa brita padrão, e esse valor de resistência ele é fundamental para a construção de pavimentos, principalmente em estradas e rodovias, tá certo? Como é que a gente vai realizar esse ensaio de CBR? É o que a gente vai tentar resumir aqui um pouquinho nessa nossa mini aulinha. Esse ensaio ele é determinado em 3 fases. Primeiro, a gente faz a compactação do corpo de prova, seguindo a ideia daquela nossa primeira aula de compactação. Depois a gente vai fazer a parte da expansão e depois a parte realmente de resistência à penetração. Vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas, tá certo? Em relação à compactação do corpo de prova, a gente já tem uma noção, já que a gente já assistiu a primeira aulinha, a gente vai, geralmente são 5 corpos de prova, tá certo? E a gente vai fazer a compactação a partir de uma energia normal, ou intermediária ou modificada, enfim. Geralmente a gente faz, nesse caso, com 5 camadinhas, tá bom? A energia de compactação padrão é normatizada lá pela NBR 6457, de 2016, que vai descrever com detalhes, como a gente viu na aula 1, esse ensaio de compactação. A partir disso, a gente consegue esse gráficozinho como resultado. Aqui está só um exemplo, mas é mais ou menos esse o comportamento do gráfico densidade versus umidade, como vocês podem ver que a gente já viu na aulinha passada. A segunda etapa aqui do ensaio é a parte da expansão. Então, depois que a gente finaliza o processo de compactação, essas amostras, elas são imersas, tá certo, em água, por um período de 4 dias, tá bom? Então, sobre essas amostras, vai ser posicionado um medidor de deslocamento, que a gente vai ver uma figurinha lá no final, que pode ser um relógio comparador, tá certo? Pode ser analógico, pode ser digital, ou um reflectômetro, tá bom? Sendo realizada uma medida nesses corpinhos de prova a cada 24 horas, tá bom? E esses valores que são apresentados como expansão, eles são uma expansão em percentual, tá certo? Com relação a um valor inicial. A gente tem que ver, sempre comparar com o valor anterior. Então, o resultado dessas medições são um gráficozinho, um gráficozinho mais ou menos como esse, que está exemplificado, que é um gráfico expansão versus umidade. Como vocês podem ver, ele vai sempre tendo essa tendência a diminuir. Depois, finalizado esse processo de expansão dos corpos de prova, eles são drenados, tá certo? Por mais ou menos uns 15 minutos, e depois eles são levados para a prensa do ensaio CBR, enfim, a prensa Marshall, como vocês preferirem chamar. E, basicamente, é a partir daí que a gente vai realizar as medidas de resistência à penetração do cilindro a uma velocidade padrão. Então, essa velocidade é de 1,27 milímetros por minuto durante 10 minutos. É basicamente o passo a passo do ensaio. Então, após realizar esse procedimento, a gente vai obter os dados de penetração de milímetros por carga pela pressão em MPa. E a gente vai obter um gráfico mais ou menos como esse que está representado aí na imagem. Esqueci até de colocar a fonte, mas é a mesma das anteriores. Vou colocar nos comentários aqui do vídeo. Só para ilustrar, a prensa,
a prensa para a realização desse ensaio CBR, a gente pode encontrar basicamente dois modelos principais, que é a prensa manual, como vocês podem ver, tem uma rodando aqui no final, ou pode ser uma prensa elétrica, que é automática, como vocês podem ver, já tem um displayzinho para dar essas informações para a gente. E é isso, pessoal. Muito obrigada.